Os dois olhando pra câmera. Tá bom? Certo. Beleza? Olá! Olá. Não, vamos nessa câmera aqui. Na do meio? Na do meio. Beleza. Olá! Olá. Rebeca, o que nós vamos fazer aqui hoje? Esqueci. Gravar um Descomplicando a Bíblia, eu falo? É, né? Ou, tipo, mais um episódio do Melhor, né? Beleza. Vamos lá. 3, 4. Olá! Olá. Rebeca, o que nós... Nossa! Opa! Olá! Olá. Rebeca, o que nós viemos fazer aqui hoje? Gravar mais um episódio do Descomplicando a Bíblia. Então... É isso aí. Mais uma vez? Rebeca! Vamos lá. Oi. Esse aqui provavelmente vai ser um dos takes Vamos lá. do Não, gente, ó, preto e os branco. dois... Olá, pessoal! Rebeca, me diga, o que nós viemos fazer aqui agora? Hoje nós íamos gravar mais um episódio do Descomplicando a Bíblia. Vocês querem ver? Então... Venha. Olá, paz do Senhor a todos, estamos começando mais um vídeo do Descomplicando a Bíblia. Demoramos mais um tempinho, é um vídeo que demora para sair no canal, mas é porque dá um trabalho de buscar as informações, de poder parar para gravar, né, devido ao tempo que nós temos aqui, um pouco escasso. Mas hoje nós estamos começando mais um Descomplicando a Bíblia, nós iremos mudar o formato desse vídeo agora, né? Novamente aí, geralmente era eu que ficava aqui falando com vocês sobre os capítulos da Bíblia, só que dessa vez nós mudamos o formato e como é uma coisa muito legal bater um papo, eu trouxe a nossa amiga Rebeca, né, Rebeca? Olá. Para que nós possamos discutir um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Lembrando que o Descomplicando a Bíblia tem um único objetivo, Rebeca. Não sei se você sabe qual é o verdadeiro objetivo do Descomplicando a Bíblia. Você sabe qual é o verdadeiro objetivo? Descomplicar a Bíblia? Descomplicar a Bíblia. Esclarecer pra vocês, facilitar o entendimento. É isso mesmo, facilitar o atendimento, esclarecer algumas informações, porque assim, tem muita gente, Rebeca, que não é que elas não querem ler a Bíblia, porque elas acham muito difícil aquelas escrituras, aquelas Sim. leituras, entender qual que é o verdadeiro enredo daquela história. Então, Sim. qual que é o nosso objetivo aqui, Rebeca? Facilitar o conhecimento de vocês. Facilitar, não queremos nada complicado, não queremos trazer nenhuma teologia, só queremos trazer as escrituras da maneira mais simples, tá? Só que hoje não vai ser o caso, né? Porque hoje é bem Um complicado. assunto complexo, assim, bem medonho pra alguns crentes, assim, uma parte que o pessoal sempre pula da Bíblia, sabe? Começa ali e fala, não quero isso. Hoje é esse assunto que a gente traz aqui pra vocês. Isso, só para recapitular, nós finalizamos no último vídeo Dilúvio, falamos um pouco ali de Noé na vinha, então hoje nós iremos falar das descendências de Sem, Cã e Jafé e tentar, né, buscar trazer uma concepção de como esses povos estão nos dias atuais. Que, lembrando que nós, como criacionistas, que acreditamos na infalibilidade da Bíblia, nós cremos que a partir depois de Noé, todos os povos surgiram. Então, saiu de todos os povos que nós vemos hoje, em todos os continentes, saíram da família de Noé, né? Que Sim. são 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem perdermos muito tempo, já queremos ali, nosso vídeo de hoje, ele estará entre os capítulos 10 e 11 de Gênesis, pois nós iremos falar um pouco das descendências deles e da Torre de Babel no próximo vídeo. O próximo capítulo Descomplicando a Bíblia será A chamada de Abraão. a chamada de Abraão, mas hoje nós iremos falar um pouco sobre Gênesis. Então vamos lá? Vamos Gênesis capítulo 10, então você tem aqui o versículo 2 que ele diz: Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Mesegue e Tirás. E aí você tem então alguns nomes, né, Rebeca? Exato. Então, Gomer, a descendência deles são os Gômeres, que ali futuramente são os Gálatas frígios. Ali, hoje em dia, eles são localizados onde a gente pode dizer que seria a divisa entre a Ucrânia e a Rússia. Então, é nesse pessoal aí.
Aqui tem o globo virado pra vocês. Talvez não esteja tão visível, né? Mas pra cada um de vocês aí, mas pra vocês terem uma noção, tá aí nessa parte da Europa. Então, Magog, os descendentes deles são os citas, que hoje em dia é onde nós podemos dizer que está localizado ali na Rússia. Madai, os descendentes deles são os medos ali, que futuramente são os medos persas. Então, eles estão ali na divisa entre Rússia e Irã. Javã é a Grécia, Jônia, que então ali nessa localidade. Tubal são os íberos, que tem também, a gente pode associá-los à Península Ibérica. Então, ali também na Europa Ocidental, é ali onde eles foram parar, para ser mais simples. Meseque, os descendentes deles são ali na Capadócia. A Capadócia, hoje em dia, ainda tem a Capadócia, não é tão difícil de encontrar, né? Então, nisso já é mais prático. E Tiras, que são os trácios que futuramente serão os gregos. Então, é claro que aqui, entre os que eu falei, os filhos de Jafé e a descendência dele, pode ser que você encontre alguns nomes ali entre eles. Então, por exemplo, de Gomer para Gômeres, talvez tenha algum nome entre eles, mas isso entra na descendência própria, para não estender muito o vídeo. Então, aqui, ele está localizado entre 2 e 4, nos versos 2 e 4, são os arianos. A gente pode encontrá-los como arianos, né? Os arianos são os europeus, né? Isso. A gente tem muita relação do ariano, né, como negativo, pois se você for parar a pensar na Segunda Guerra Mundial, você tem lá que Hitler queria formar um povo ariano, que era esse povo mais voltado para o europeu. Lembrando que as etnias, elas mudam um pouco, né? Se for pensar, se você trazer na questão de etnias, por exemplo, o Brasil aqui é muito oxigenado. Por quê? Porque vieram várias pessoas de vários países para fazer aqui nos exílios que tiveram, principalmente na Segunda Guerra Mundial, muitos, os êxodos, né? As pessoas vieram para o Brasil, então nós temos várias etnias. Mas cada povo tem sua etnia, né? Então, esse povo ariano é ali aquela região da Europa, ali, nessa região mais para Itália, ali você vai passando um pouco para Finlândia, e aí você vai subindo, né? Principalmente esse povo íbero que a Rebeca falou, que o povo ibérico, que é esse povo ali da Portugal, Espanha, aí você vai subindo um pouco ali na Europa, indo próximo da Europa Oriental, né? Mas o que é interessante, um ponto, né? Porque muitos nomes mudaram. Sim. Mas por que mudaram esses nomes? Porque você tem os nomes que foram dados dos seus descendentes, cada pessoa que criava-se uma cidade era com seu nome, só que quando a Grécia toma o poder, né, do mundo, ela altera para nomes que eram de fácil nome para ela, muito mais fácil de ser pronunciado. Então por isso que nós temos as mudanças dos nomes, e aí você vai ter aí também, ao decorrer da história, nas guerras, né, você tinha os grandes polos de impérios antes da Primeira Guerra Mundial, e após a Primeira Guerra Mundial muita coisa também muda, né? Você aí acaba tendo algumas divisões de países que antigamente não existiam. Então é mais difícil de fazer esse mapeamento. Você tem que buscar toda uma história de 2.000, 4.000, 6.000 anos para você ter ali a verdadeira origem desses povos, né? E não é o que nós tínhamos como objetivo aqui. Então a gente quer trazer mais uma questão de vocês entenderem mais ou menos onde os povos estão situados hoje. Sim. Pulando aí muitas coisas que aconteceram para que isso chegasse até onde está. É que é muito conhecimento que você pode, tipo, coisa que você vai cavando mesmo, que é para simplificar, para tornar mais fácil quando você for ter que estudar uma genealogia, que é tão medonha assim, para nós crentes às vezes, né? Então aqui nós vamos falar sobre a descendência de Cã agora, que estão ali nos versos do 6 ao 8 de Gênesis 10. Isso. Aí fala que estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. E estes foram os filhos de Cuxi: Sabá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabteca. Estes foram os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod. Aqui a gente vai pular porque meio que a gente vai falar um pouquinho depois de
e Cuxi, que gerou Nimrod, tá? O que é importante, nós não vamos... Tem vários nomes, todos esses nomes que são falados na genealogia geraram povos. Nós não iremos falar de todos os nomes da genealogia, né? Até porque todos eles criaram nações, mas nós vamos falar dos principais que têm um sentido para nós na Bíblia, né? Então, vamos lá, Rebeca, fala pra mim aí, quem foi Cuxi aí? Cuxi, ele hoje, é onde está localizado ali mais ou menos a Etiópia, o Sudão, é onde a descendência dele partiu para esse lugar. Então, Mizraim é onde se tornou o Egito. Então, mas tem essa diferença, tá? Não é o Egito que conhecemos hoje, é o Egito que se tornou a Palestina. Então, aqui tem até no verso 13, salvo engano, mas pelo que tá aqui, é no verso 13. Então, Put ou Fut, que dependendo da sua versão bíblica pode ter essa mudança, foi ali para onde está localizada a Líbia. Então, a descendência de Fut ou Put está ali na Líbia. E de Canaã são os cananeus. Então, inclusive ali onde está Sodoma e Gomorra também estão localizados nessa área aí. Então, esses são os descendentes de Cã e mais ou menos as suas localizações. Lembrando que nós não podemos falar com exatidão, mas isso é segundo informações que nós procuramos, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre Mizraim, né? Que como a Rebeca falou sobre Mizraim, ele pegou essa região do Egito, só que ele pega também aquela faixa de Gaza, né? Que fica ali bem vizinho de Israel, que hoje nós ouvimos muito aí nos noticiários que tem uma guerra muito grande ali entre Israel, ali na faixa de Gaza, né? Que é essa região vizinha do Egito. Então ele pegou toda essa região e foi migrando até próximo do Egito. Então se você for pensar, Cã, ele pega essa parte da África e da Arábia Meridional. O que é a Arábia Meridional, né? Pega a África, né? Se você for olhar aqui no mapa, no globinho, você tem a África e você tem aqui a parte de baixo, perto de Israel. Pouco mais para baixo, você tem ali a Arábia Saudita. Essa região é do povo de Cã. E agora a gente vai então para os semitas, né? Sim. Semitas, lembrando que nós falamos muito hoje que o povo de Israel são semitas. Mas não é somente o povo de Israel que são considerados semitas, e sim todos aqueles que originaram de Sem. Sim. E quem foi que originou de Sem? Se você for olhar aqui entre os versos 21 até o versos 24, você tem: estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, né? Jeter, Meseque, Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. Então, né, Rebeca, aqui a gente vai pegar duas pessoas dentro dessa genealogia de Sem, que é Assur e Arfaxade, que são os mais importantes para nós falarmos aqui neste vídeo. Sim. Então, de Sem vai descender ali o Elão, que hoje que se tornou a Pérsia ali, Irã. Então, é mais ou menos nessa região. De Assur se tornou a Assíria. Então tem aí, breve a gente vai falar da diferença entre a Síria e da Síria, o que vai trazer um pouquinho mais do assunto. E aí Arfaxade, dele saiu os caldeus, que daí vem Abraão. Então, daí a gente já, por isso dá até essa atenção a mais. E Lude vem a Lídia. Então, e também Arã, que Arã vem a Síria ou os arameus. E só pra gente trazer essa diferença então da Síria para a Síria, existe essa confusão de Síria e Assíria. Eu vou colocar aqui Síria, Assíria. O que é esse daqui, né? A Síria, então foi o povo da descendência de Assur, capital de Nínive. Lembra de Jonas? Nínive, então, é a capital da Assíria, que foi o segundo grande império do mundo. Então você tem o Império Egípcio, depois eles são tomados pelos assírios, que perderam para os babilônios. Sim. Então a Síria é esse exército. Quando você vê lá quando você vê o rei Ezequias orando para Deus livrá-lo de Senaqueribe, era o líder ali da Assíria. Agora os sírios, Sírio, capital Damasco, era só um país ali que guerreou muito com Israel. E eu acho que um dos fatos mais importantes é que Paulo, quando ele se converte, ele está indo para o caminho de Damasco, que era a capital da Síria, né? Não a Síria. Li toda a diferença.
seus descendentes são diferentes, apesar de serem do mesmo pai. Sim. Assur de um, Arã de outro, né? Então, nós já falamos das genealogias aqui, e aí nós falamos que a gente ia deixar um pouco de Cush, né, para falarmos agora, porque nós vamos falar agora da Torre de Babel, né? Que aí já é o capítulo 11, né, de Gênesis, onde fala que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, nós tínhamos apenas um idioma, né? Eu vi esses dias uma brincadeira que é assim, por causa desse povo aí desviado, que hoje nós vamos estudar inglês, né, Rebeca? Exato, isso é uma tristeza, né? Fazer o quê? Eu não precisaria estar estudando inglês agora, né? Porque todo mundo falava a mesma língua. O que isso quer dizer? Que o povo, então, estava se unindo para poder juntar ali o povo, né? Se você for olhar um pouco mais para frente, por exemplo, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali fixaram. Isso é muito importante nós falarmos sobre fixar, porque ele vai de contra o que Deus pediu para Noé, lá no capítulo 9. No versículo 7, ele diz: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Ou seja, Deus não queria que o povo se juntasse, ele queria que o povo se espalhasse. Que não foi feito, né? Porque aqui já fala que o povo então estava se fixando, né? E disseram uns aos outros, verso 3 aqui do capítulo 11: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, o que eles estavam fazendo, Rebeca? Indo contra a vontade de Deus. Estavam indo contra a vontade de Deus. O que é importante é que aqui nesse versículo ele não fala quem foi que liderou isso. Mas nós sabemos aí que quem liderou isso foi o mesmo lá do verso 8, né? Que foi Nimrod. E Nimrod, então, ele foi o primeiro grande líder da terra. Então, ele foi aquele primeiro que governou ali. Você vai ter grandes governos na terra. Nimrod foi o primeiro. Um homem que fazia com que as pessoas trabalhassem lá e fizessem as coisas, né, Rebeca? Ele fazia com que o grupo estivesse unido em um só propósito. Porque, assim, é de se admirar a união dessa galera. Porque você conseguir reunir todo mundo de uma maneira que Deus olhe lá do céu, desça na terra e fala: isso aqui não tá certo. Meu irmão, o cara, assim, ele era um bom líder. Mas, assim, a gente vê, eles queriam ficar famosos e ficaram. Mas o desejo deles não foi cumprido, porque ia de encontro, assim, ia de combate com o que Deus queria. Isso. Se você for olhar um pouquinho aqui, ó, por exemplo, o Flávio Joséfo, ele fala sobre essa história de Nimrod, né? E ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó: a multidão e atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa. Mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume, que já falamos, para torná-la mais forte. Aí vem, Deus, irado com essa loucura, olha como ele fala, loucura, não quis, no entanto, exterminá-los como fizera com seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, né? Eles viram que Deus ele tinha feito no dilúvio, eles sabiam das histórias do dilúvio e eles não ligaram para isso, eles foram contra Deus mesmo. Mas pós-dilúvio, pôs divisão entre eles, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa divisão, né? Que é assim, versículo 5, que diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre com que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Ou seja, o homem a união do homem pode levá-lo a qualquer coisa. Exato. Isso, e Deus, ele sabia disso, que assim, parecia ser uma coisa surreal, porque qual que era o objetivo deles? Alcançar as alturas. Por quê? E você olha um pouquinho antes, né? Um pouco antes aqui, Flávio Joséfo, né? Que é Flávio Joséfo. Ele fala aqui, ó, que eles tinham dois objetivos.
E como aspiravam ao governo e queriam que o escolhessem como chefe, aqui falando de Nimrod, né? Abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim. Qual que era o fim da torre, então? Proteger-se do dilúvio, o líder que eles escolheram, que era Nimrod. Tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte dos seus antepassados. Então, além de ter a questão de ir contra Deus, todos os preceitos de Deus, eles ainda levaram em consideração a morte dos seus antepassados para poder se vingar deles, entendeu? Assim, foi um ato totalmente contra Deus. Foi um ato de rebelião contra Deus, essa questão da Torre de Babel. Não foi apenas criar-se uma torre. E é isso que nós temos que entender, a gravidade dessa situação, né, Rebeca? Sim. O que você vê? O que passa, né, na cabeça da pessoa pra tentar se vingar de Deus? Eu não sei. Pra mim não faz nenhum sentido, mas não tô na pele dele, então, né? Mas eu vi até algumas pessoas, assim, alguns vídeos na internet falando sobre isso, trazendo para o contexto atual. Se aqui Deus viu o esforço de todos, assim, eles unidos, e que eles poderiam chegar em um só propósito. Imagine se hoje nós, né, olhando assim, mas não da forma que eles estavam, que era indo contra Deus, mas em prol de Deus. Imagine o que se nós, como Igreja do Senhor, nos unirmos, não conseguiremos fazer, né? Eu acho que é bom ficar aí, ó, pensativo, refletindo sobre isso. Isso. Mas é que Deus faz a estratégia de Deus, então o povo unido, né? Como a Rebeca já falou, poderia fazer coisas ali. E Deus sabia disso. O que Deus então faz? Versículo 7, venhamos, desçamos e confundamos as línguas que falam para que não entendam mais uns aos outros. O que é importante nós falarmos aqui, porque ele fala no conceito de plural e não de singular. Por quê? Porque aqui está falando da Trindade de uma maneira implícita, né? Aqui desçamos, façamos e confundamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade agindo aqui. E no verso 8, então, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Rebeca, do que surgiu Babel? A Babilônia. Surgiu a Babilônia, que nós conhecemos muito bem como aquele império, né? Que levou Israel cativo. Israel, Judá, né? Judá cativo. Você vai ver muito isso em Daniel, em Jeremias, né? Quando tem esse domínio aí, tá? Sim, terra de Nabucodonosor. Isso. E agora, para finalizarmos, Rebeca, entre os versos 10 ao versos 32, você tem, então, a descendência de Sem novamente, porque agora nós vamos falar das gerações de Sem até Abraão. Quer falar, Rebeca? Então, aí, de Sem até Abrão, né? Nós temos 10 gerações. Então, de Sem vem Arfaxade, de Arfaxade vem Salá, de Salá vem Eber, de Eber Peleg, Peleg Reu, de Reu vem Serug, de Serug Naor, de Naor Terá e de Terá Abrão. E aí é onde nós entramos na descendência de Sem até Abrão. Eu espero que tenhamos explicado bem para vocês esses textos, tá? É 2 capítulos, então é um pouco mais curto. E nos próximos capítulos, então, nós iremos falar um pouco da história de Abraão, meio que separando em alguns vídeos. Não vai ser um vídeo só para falar sobre toda a história de Abraão, porque senão vai ser 2 horas de vídeo, né? E não é esse o sentido. Nós queremos fazer vídeos mais curtos. Espero que tenham entendido. Comentem, né, Rebeca? É importante as pessoas... Sim, o feedback, né? É isso, comentarem se estão gostando, se deu para entender o que nós passamos aqui. Sim. E se houver alguma dúvida também, nós não hesitaremos em respondê-los. Então, essa questão é muito importante, né? Vocês trazerem as dúvidas, o feedback e até o que nós precisamos melhorar também. E se ficou algo assim implícito, não deu para entender bem. É importante o feedback de vocês, tá bom? Já quero agradecer já a todos, tá? Que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar para mais pessoas e inscreva-se no nosso canal. Estamos chegando a 700, ou já chegamos, né? Dependendo de quando vai sair esse vídeo. Eu espero que já tenha chegado a 700 inscritos, né? É uma luta que nós estamos aí
batalhando desde que iniciamos o canal, tá? De trazer mais inscritos para que mais pessoas vejam esses vídeos, né? Rebeca, você quer falar alguma coisa, Rebeca? Então, embora talvez para algumas pessoas seja um bicho de 7 cabeças ler aí, essa parte da cronologia, da genealogia, né, seja muito complicado, mas é sempre importante a gente ler, porque nada que tá na Bíblia é em vão. Se tem uma cronologia aqui, uma descendência, é importante você ler. Talvez você não entenda, então por isso nós fazemos e trazemos esses vídeos, e não só nós, mas diversos canais aí na internet, traz essa questão para facilitar o entendimento de vocês, mas jamais deixem de ler por questão das dificuldades. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente no canal. Que Deus abençoe a vocês, cada um que assistirem esses vídeos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, aquele que não é inscrito, e um feedback também. Tchau, tchau.